Criar um personagem não é tarefa fácil. É por isso que a própria técnica de construção da narrativa já te direciona a alguns personagens arquétipos que podem ajudar você a construir uma história incrível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. No vídeo de hoje vamos falar sobre personagens mais uma vez, porque é importante termos bons personagens para a construção de boas histórias. Já falamos aqui sobre criação de personagem, vou até deixar o linkzinho para vocês aqui acessarem o último vídeo, que foi muito bacana, que nós falávamos sobre os 3 pilares para construir um bom personagem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os arquétipos, que é como uma estrutura de personagem pré-estabelecida, onde você vai pegar os seus personagens, caso você queira, claro, e você vai enquadrar os seus personagens nesses arquétipos, nessa estrutura pré-estabelecida, onde praticamente todos os filmes que você assistiu, todas as séries que você assiste, existem personagens que se enquadram nesses principais arquétipos. Os primeiros arquétipos que nós vamos falar aqui são os heróis. Nós temos 3 tipos de heróis diferentes: o herói clássico, o herói catalisador e o anti-herói. O herói clássico é o bom e velho mocinho ou mocinha da história, personagem principal que vai passar por um grande conflito e vai ser transformado, e quando chega no final da história vai ter a sua vida mudada por causa dos conflitos e das vitórias e conquistas que sofreu ao longo da trajetória. O herói catalisador, diferente do herói clássico, é um herói que não sofre grandes transformações. Ele mesmo, como personagem, não sofre grandes transformações, mas sim transforma toda a situação à sua volta, sem que essas situações o coloquem numa posição de precisar mudar. Então tudo à sua volta, ele é o herói da história, ele é um objeto de transformação para a circunstância que está à sua volta, mas ele mesmo muda muito pouco ou praticamente nada ao longo da história. E o terceiro tipo de herói é o anti-herói. O anti-herói, diferente do que muita gente acha, não é o vilão da história. O anti-herói é aquele herói que tem um posicionamento duplo. É aquele herói de caráter quase que duvidoso. Podemos dizer que esse herói é aquele herói fora da lei, aquele herói que está disposto a fazer coisas fora da lei para que um bem maior seja estabelecido dentro da história. Praticamente um Robin Hood, sabe? O Robin Hood que rouba dos ricos para dar aos pobres. Ele rouba. Roubar é uma coisa ruim, mas a finalidade do roubo é dar aos pobres, então dar aos pobres é uma coisa boa. Então o anti-herói, ele tem essa similaridade. Ele é um tipo de Robin Hood, aquele personagem que é capaz de fazer alguma coisa ou algumas coisas duvidosas para que um bem maior seja estabelecido no final. Temos aí os nossos 3 tipos de herói. E os outros personagens são um mentor. Mentor é aquele personagem que está sempre pronto para dar um conselho. Ele tem sempre uma dica, um conselho para oferecer ao personagem principal. Ele é o sábio. Ele é alguém que talvez no passado já tenha passado por uma situação semelhante e tem aquele conselho para o personagem principal da história. Nosso próximo arquétipo é o arauto. Arauto é aquele que anuncia, que faz os grandes anúncios, que traz as grandes notícias. O arauto é aquele que vai trazer a notícia do grande incidente incitante, é aquele que vai trazer a notícia do grande conflito da história. Não necessariamente o arauto pode ser uma pessoa, mas ele pode ser uma situação, ele pode ser uma ligação, um telefonema, uma mensagem, mas ele é aquele personagem que vai trazer a informação do conflito. Nosso próximo arquétipo é o camaleão.
Assim como o próprio animalzinho já diz, camaleão é um bichinho que se adapta ao ambiente em que ele está. Sua camada externa se adapta, se camufla no ambiente que ele está, e o personagem camaleão tem essa mesma característica. Às vezes nem a gente que é espectador sabe se ele é bom, se ele é do bem ou se ele é do mal, porque ele tem essa capa que envolve ele de poder se misturar entre o lado bom e o lado ruim, e você não sabe muito bem do que aquele personagem é capaz de fazer, aquele personagem misterioso. Esse é o arquétipo do camaleão. Nosso próximo arquétipo é o sombra. O sombra, sim, é o nosso grande vilão da história. Ele pode ser um personagem que tem a função de atrapalhar o herói, como ele também pode ser um acontecimento. O sombra pode ser uma doença da qual o seu personagem principal luta para vencer. Ele pode ser um desastre natural da qual uma cidade luta para sobreviver, mas o sombra tem como seu principal objetivo atrapalhar o objetivo do herói. É aquele que luta o tempo inteiro para que o herói ou os heróis não consigam conquistar seus objetivos. E o último, não menos importante, é o pícaro. Pícaro é aquele personagem sempre com tom, com talento para a comédia de cada filme, aquele que está sempre soltando uma piada, sempre fazendo um comentário engraçado. É aquele que traz uma certa leveza, mesmo nos filmes mais dramáticos que você possa conhecer. Esses são nossos principais personagens arquétipos: herói clássico, catalisador e anti-herói, mentor, arauto, camaleão, sombra e pícaro. Dever de casa para você, caso você esteja escrevendo uma história, veja se os seus personagens, se os personagens da sua história se enquadram nesses personagens arquétipos tradicionais de uma construção clássica, de uma narrativa cinematográfica. Combinado? É isso aí, pessoal. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Terça e quinta tem vídeo novo para você aqui. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!